Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 15ª sessão ordinária do dia 27 de maio de 2013, da 45ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Roberto Campos, Claudinei Damalho, Rui, Tite, Fernando Betti, José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Chaves, Odair Perinoto, Dr. Ademir, Gerson, João Henrique, Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente. Ofício 453, encaminha a resposta ao requerimento número 230, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 454, encaminha o projeto de lei número 56, que cria 8 vagas do cargo de professor de ensino fundamental, substituto, constante da tabela D do anexo 1 da lei número 670 de 92. Em deliberação, o ofício 454. Em votação, aprovado. As comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício número 455, encaminha o projeto de lei número 57, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais de saúde municipais e dá outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado. As comissões de Justiça, Finanças e Saúde. Ofício 456, encaminha a resposta ao requerimento número 251, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 457, encaminha a resposta ao requerimento 266, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 458, encaminha a resposta à indicação número 293, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício 459, encaminha a resposta à indicação 299, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 460, encaminha a resposta à indicação número 307, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 461, encaminha a resposta ao ofício 309, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Dos ofícios 266 ao 309, todos estão à disposição dos senhores vereadores. No meu só deu 462. 460 já foi. 462. Mas tudo bem. Ofício 462, encaminha a resposta ao ofício 342, de autoria do vereador Roberto Campos. Ofício... Em deliberação, o ofício 462. Em votação, aprovado. A Comissão de Assuntos Relacionados aos Servidores Públicos Municipais. Ofício 463, encaminha o projeto de lei número 58, que cria emprego no quadro de empregos permanentes da Prefeitura, regidos pela CLT, e dá outras providências. Em deliberação, ofício 463, em votação, aprovado. As comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 464, encaminha o projeto de lei número 59, que cria 5 vagas no cargo de assistente social, constante da tabela C, do anexo 1 da lei número 670 de 92. Em deliberação, ofício 464, em votação, aprovado. As comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 465, encaminha o projeto de lei número 60, que cria 1 vaga no cargo de psicólogo, constante da tabela C do anexo 1 da lei 670 de 92. Em deliberação, o ofício 465, em votação, aprovado. As comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 466, encaminha o projeto de lei número 61, que cria 4 vagas no cargo de auxiliar administrativo,
constante da tabela B do anexo 1 da Lei 670. Em deliberação, ofício 466, em votação, aprovado as comissões Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 467, encaminha o projeto de lei número 62, que cria 2 vagas no cargo de monitor profissionalizante constante da tabela B do anexo 1 da Lei 670 de 92. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 468, encaminha o projeto de lei 63, que cria cargos em comissão na tabela D do anexo 3º da Lei número 670 de 92. Em deliberação, o ofício 468, em votação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 469, encaminha o projeto de lei 64, que autoriza o município de São João da Boa Vista a conceder prêmios em dinheiro, bem como ortogar troféus aos participantes do 8º concurso de cartuchos de doces juninos. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões Justiça e Finanças. Ofício 470, encaminha o projeto de lei número 65, que autoriza o município de São João da Boa Vista a conceder prêmios em dinheiro, bem como ortogar troféus aos participantes dos concursos de dança junina e dos concursos de quadrilhas juninas a serem realizadas no mês de junho de 2013. Em deliberação, ofício 470, em votação, aprovado as comissões Justiça e Finanças. Ofício 471, encaminha o projeto de lei número 66, que altera o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 1173, de 9 de agosto de 2003, que concede vantagens para a implantação de novas indústrias, comércio atacadista, distribuidor e prestadores de serviços, ou a ampliação dos já existentes no município e da outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões Justiça e Finanças. Ofício 472, encaminha o projeto de lei número 67, que autoriza o município de São João da Boa Vista a firmar convênio com a Associação dos Sem Casas de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões Justiça e Finanças. Ofício 473 comunica que será realizada audiência pública no dia 29 de maio de 2013, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, sobre o primeiro quadrimestre de 2013. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 474 comunica que será realizada audiência pública no dia 29 de maio de 2013, às 10 horas, na Câmara Municipal, sobre a apresentação dos relatórios financeiros e operacionais da saúde, relativos ao primeiro quadrimestre de 2013. À disposição dos senhores vereadores. Documentos do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 23, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira, denomina José Laudes Salomão a praça compreendida entre a rua Ida Gabriela da Silva Marcondes, na rua Raik Mocessian e rua Maria de Lourdes Peixoto de Souza, localizadas no Riviera São João. Em deliberação, o projeto de lei do Legislativo número 23, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo número 24, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira, denomina de Jorge dos Reis a Rua 20 do Riviera São João. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo número 25, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira, denomina de Sérgio Vieira de Melo, a praça localizada na Avenida Doutor Durval Nicolau, com a rua Najib Miguel, no Riviera de São João. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Moções, número 31.
Projeto de lei do Legislativo número 27, de autoria do vereador Odair Perinotto. Acrescenta o parágrafo 1º no artigo 1º da Lei 2933/2010, que estabelece o horário de funcionamento para estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Em deliberação, em votação, aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Moções. Moção número 31, de autoria do vereador Leonildes Chaves Júnior. Envia congratulações ao excelentíssimo senhor Francisco de Assis Carvalho Artem, do reitor do Unify, pelo lançamento do curso de farmácia em 2014, cogitando também a possibilidade da implantação do curso de medicina em 2015. Em deliberação, a moção 031. Em votação, aprovada. Oficize. Moção subscrita pelos vereadores Rui, Fernando Betti, Bira, Cláudio, Odair Perinotto, Dr. Ademir, Gerson, João Henrique, Heberson e Roberto Campos. Moção número 32, de autoria do vereador Odair Perinotto, solicita o envio de moção de congratulações à ciclista sanjoanense Luana Silva Bezerra, campeã brasileira da categoria Júnior Feminino em Maringá, Paraná. Em deliberação, em votação, aprovado. Oficie-se moção subscrita pelos vereadores Tite, Rui, Fernando Betti, Claudinei Damalho, Heberson e Roberto Campos. Requerimentos. Requerimento número 304, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita ao Executivo informações sobre a possibilidade de reformas no Centro de Convivência do Idoso Dona Beloca. Em deliberação, em votação, aprovado. Oficie-se. Requerimento subscrito pelos vereadores Rui e Fernando Betti. Requerimento número 305, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita a Sabesp informações sobre a falta de água de todos os sábados no período da tarde, no bairro do Jardim Yolanda. Em deliberação, em votação, aprovado. Requerimento subscrito pelo vereador Tite e Fernando Betti. Requerimento número 306, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, requer junto à empresa Embralixo informações sobre o cronograma de limpeza e conservação da rua Júlio Pérez Aparecido. Em deliberação, em votação, aprovado. Oficie-se. Requerimento número 308, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita estudos do Executivo para concessão de aumento de 10% aos servidores municipais. Em deliberação, em votação, aprovado. Oficie-se. Requerimento número 309, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, solicita ao prefeito a reativação da fonte luminosa da Praça Governador Armando Salles de Oliveira. Em deliberação, em votação, aprovado. Oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Rui, Fernando Betti, Odair Perinotto, vereador Gerson e Claudinei Damalho. Requerimento número 310, de autoria do vereador Zé Cláudio Ferreira, solicita a colocação de um redutor de velocidade na rua Rosa Dias, Jardim São Nicolau. Em deliberação, requerimento 310, em votação, aprovado. Oficie-se. Requerimento subscrito pelos vereadores Claudinei Damalho e Fernando Betti. Indicações. Indicação número 353, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita ao Departamento de Esporte a implantação de sistema de irrigação no campo de futebol do bairro do Pratinha. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Rui e vereador Heberson. Indicação número 354, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita o recapeamento de todas as ruas do bairro Parque das Nações. Ao prefeito municipal para os devidos fins.
Indicação número 355, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a construção de uma rotatória na entrada dos bairros Jardim das Amoreiras e Jardim Primavera. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 356, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a construção de uma rotatória na entrada dos bairros Jardim das Hortênsias e Jardim Primavera. Ao prefeito municipal. Indicação número 357, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a reforma do alambrado da quadra existente no Jardim das Amoreiras. Ao prefeito municipal. Indicação número 358, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira, solicita a colocação de um poste de iluminação pública na rua Adélio Macedo, bairro Santo Antônio. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Pela ordem, presidente. Vereador Fernando Betti. Gostaria de subscrever a indicação 357. Indicação que já foi lida, indicação 357, de autoria do vereador Claudio Damalho, também subscrita pelo vereador Fernando Betti. A indicação 358, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 359, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira, solicita a colocação de postes de iluminação pública no trecho da rua Vera Lúcia Mansano Fernandes, bairro Jardim Novo Horizonte. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 360. Pela ordem, eu queria só Vereador Odair Perinotto. corrigir indicação número 354 de 2013. 54. Foi de autoria do vereador Odair Perinotto e passou por Claudinei Damalho. Peço para a Secretaria da Casa fazer essa correção. A indicação 354 está como autoria do vereador Claudinei Damalho, e, na verdade, trata-se de uma indicação do vereador Odair Perinotto. A Secretaria já está conferindo. Odair, né? Faça a correção, então. Indicação número 360, de autoria do vereador Zé Cláudio Ferreira, solicita reparação urgente na estrada rural conhecida como Curral de Tábua, Pica-Fumo, Serra da Paulista. Indicação 360 ao prefeito municipal para os devidos fins. Está escrito Curral. Indicação 361, de autoria do vereador Zé Cláudio Ferreira, solicita da Prefeitura que seja fornecido números para as residências localizadas no prolongamento da rua José Milim, Jardim dos Ipês 2. Ao prefeito municipal, para os devidos fins, indicação subscrita pelos vereadores Herberson Menezes e vereador Rui. Indicação 362, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira, solicita a abertura da rua Benedito Barbosa, localizada no Jardim Lucas Teixeira. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação 363, de autoria do vereador... Gostaria de subscrever a 362. Indicação 362, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira, também sendo subscrita pelo vereador Fernando Betti e vereador Odair Perinotto. Indicação número 363, de autoria do vereador Zé Eduardo Reis, solicita ao Executivo estudo para a colocação de mão única de direção na rua David Carvalho. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação 364, de autoria do vereador Zé Eduardo Reis, solicita ao Executivo estudo para a colocação de semáforos inteligentes nas principais avenidas de nossa cidade. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Claudinei Damalho, Tite, Fernando Betti e Odair Perinotto. E vereador João Henrique. Indicação número 365, de autoria do vereador Odair Perinotto, solicita a instalação de um mini SEASA em nossa cidade. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelos vereadores Fernando Betti e Claudinei Damalho, vereador Dr. Chaves, Rui e vereador Dr. Zé Eduardo, Gerson, João Henrique, Heberson e Roberto Campos e vereador Tite. Vereador Cláudio. Indicação número 366,
de autoria do vereador Heberson Menezes, solicita limpeza de entulhos e lixo na calçada da rua Poços de Caldas, Vila Brasil, bem como a colocação de placas indicando proibido jogar entulho. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofícios do expediente. A indicação 366, subscrita pelo vereador Fernando Betti. Ofícios do expediente. Ofício número 107, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. À disposição. Ofício número 108, da doutora Daniela de Balesteiro Aleixo, assessora jurídica da Unifai, solicita a consulta do ANDJ Consultoria com referência ao regime estatutário dos professores e funcionários que foram contratados pela CLT. Em deliberação, ofício 108. Em votação, aprovado a mesa diretora para providências. Ofício 109, da Ação, Associação de Esportes, Turismo e Lazer de São João da Boa Vista. Solicita reparos na grade protetora e o desentupimento da caixa coletora de águas pluviais existente na rua Antônio Oliveira, esquina com a rua André Franco Montoro. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 110, da Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros, encaminha resposta ao requerimento número 286, de 2013, de autoria do vereador Leonildes Chaves Júnior. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 111, da Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros, encaminha resposta ao requerimento 282, de autoria do vereador Chaves. À disposição. Ofício 112, da Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros, encaminha resposta ao requerimento 283, de autoria do vereador Chaves. À disposição. Ofício 113, da Associação Paulista de Municípios, encaminha cópia do protesto do Estado de São Paulo pela aprovação no Senado Federal do substitutivo aos projetos de reforma do ICMS. À disposição dos senhores vereadores. Sim. Não, são vários ofícios. São vários requerimentos diferentes. Ofício número 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. Da Rápido Luxo Campinas, encaminha resposta aos requerimentos 214, 204, 140, 092, 093, 272, 271, 302. Dos vereadores João Henrique, Fernando Betti, Claudinei Damalho, Zé Eduardo e Raimundo Rui. Todos esses ofícios estão à disposição dos senhores vereadores. Esgotado os documentos constantes do expediente dessa sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não há inscritos no pequeno expediente. Declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário a verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nesta noite. A primeira cidadã inscrita é a senhora Jandira Machado Oliveira, que falará sobre os Jogos do Jori. Convido a senhora Dona Jandira para que adentre ao plenário.
Boa noite, senhor presidente. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, senhores vereadores e a todos os presentes nesta casa. Eu estou muito triste de relatar o que eu vou relatar hoje. Há 3 meses, a gente está sabendo que os Jogos do Jori serão aqui em São João da Boa Vista, que São João vai assediar os Jogos do Jori. A maioria do povo sanjoanense não conhece, não sabe o que é Jori. É uma coisa que existe já há 16 anos. Eu tenho aí no meu carro, se vocês quiserem, eu busco para vocês verem quantas medalhas eu tenho, recortes de jornais. Entende? Isso é muito importante para o idoso. Vocês não podem imaginar quanto. Desde que falou que o Jori seria aqui, eu me candidatei a natação e atletismo, que sempre fui atleta do município em todos os lugares que eu morei. Em Ubatuba, em Amparo, e pensei que São João da Boa Vista, uma cidade grande, eu teria oportunidade de continuar representando o município. A gente não ganha nada, mas a gente se doa com um prazer enorme. E eu fui falar com o Chicão e pedi a ele que conseguisse para mim uma piscina aquecida. Nós estamos na época do frio. Eu ia competir, por exemplo, de 80 a 85 anos, porque eu tenho 83 anos e é de 5 em 5 anos. Ninguém se atreve, por exemplo, com 83 anos e nadar 50 metros para representar um município. Dia 23 de junho está aí. Então, toda vez que eu falo com o Chicão, me dá o número do seu telefone. Até agora, nada. Quer dizer, eu tive promessa também de vereador aqui da casa. Não, vou arrumar a piscina quente, bababá. Ninguém. Promessa de político. E a gente tem que admitir que isso é uma grande realidade. Entende? Então, eu sinto, porque eu gostaria muito de ter na minha coleção uma medalha escrito São João da Boa Vista. Vocês não podem imaginar como eu amo essa cidade. E toda vez que eu ocupo a tribuna, eu digo, quem ama, cuida. E eu estou contente de ver hoje várias coisas que aconteceram aqui, volta de Fonte Luminosa e tal. Eu sinto que vocês estão amando um pouquinho mais São João da Boa Vista. Vocês não estão fazendo isso para mim, porque eu já estou de passagem. Vocês estão fazendo para os filhos de vocês. Amem essa cidade, ela é linda. E outra coisa que eu quero falar, os Jogos do Jori, agora o povo de São João vai saber o que é. A hora que invadir essa cidade cheia de ônibus e idosos, e não vai pensar que o idoso ele não treina, não. O treino do idoso é 2 vezes por semana, 2 horas cada dia de treino. São 4 horas por semana que a gente treina o mês inteirinho. A gente se prepara, porque um Jori vai ser agora, daqui 6 meses tem outro em outra cidade. E a gente vai competir, a gente vai para brigar por um bom lugar. E dependendo da pontuação que a gente pega, tanto eu, por exemplo, sempre representei atletismo, natação e fazia coreografia. Depois eu deixei. Mas eu sempre trouxe pontos para a cidade. Eu pegava 4º, 3º lugar, entende? Eu pegava pontos para a cidade. Eu lamento eu não poder fazer nada para trazer pontos para a minha cidade. Não sei se eu terei uma outra oportunidade. São João da Boa Vista ainda vai conseguir assediar. Que isso é por sorteio. Tem aqui o moço do município. Eu tentei falar com o prefeito do passado, não consegui. Tentei falar com o diretor, não consegui. Que desde que eu mudei para cá, eu estou batalhando por causa dos Jogos do Jori. E aí eu pus no município, não tive respaldo de ninguém. Ninguém entrou em contato comigo. Eu escrevi para o governador e posso provar. Tem vereador aqui da casa que já viu carta que eu mandei para o governador de estado e resposta que recebi também. Não acredito que tenha sido sorteio.
Eu creio que tem a mão do governador para que esta cidade receba os Jogos do Jori. Porque eu acho que em 16 anos a cidade teria condições, sim, de ter uma recepção maravilhosa. Piscina aquecida, coberta, pista de Cooper, entende? Não tem nada. Vocês precisam trabalhar nessa parte. Eu gostaria muito, não por mim, não. É para vocês mesmos, para os filhos de vocês. Não tem uma pista de Cooper. Depois que eu vim brigando bastante, vocês fizeram para a criançada andar de skate. Entende? Eu estou sempre brigando, eu não sou vereadora nem nada, mas estou sempre brigando para que façam alguma coisa em benefício de quem não tem condição, não tem. Por exemplo, eu e a maioria das pessoas que aqui estão pode pegar seu carro, ir para Poços, ir passear, curtir a vida, mas muita gente não tem essa condição. Então é dentro da cidade que eles procuram o lazer para a família. São pessoas que ganham salário, um pouco mais que isso. Entende? Então pensar no eleitor só na época da política, isso é muito feio. Entende? Tem que pensar que são gente, são seres viventes, que precisam, que a gente precisa de vocês. Eu participo muito, eu gosto de participar, eu pego no pé às vezes, sou indelicada, eu sei que eu tenho muitas falhas, mas talvez por excesso de amor. Eu gostaria muito que agora que São João da Boa Vista vai saber o que é Jogos do Jori, eu gostaria muito que vocês fossem assistir tudo o que vai passar. Eu tenho aqui... Espera um minutinho. Eu não sei assim de... No último lugar que eu abri, eu encontro. Poxa, de mulher é cheia de repartição, né? Olha, nos Jogos do Jori tem natação, atletismo, bocha, malha, xadrez, buraco, dominó, dança de salão, coreografia, tênis de campo e de mesa. Eu gostaria só de saber o que São João da Boa Vista vai participar e qual o seu melhor e quantos pontos vai ter. Isso eu vou cobrar de vocês depois. Eu quero que vocês apreciem e vejam, porque faz 3 meses que está à disposição do Chicão. Eu me propus ajudá-lo a formar equipe. Chicão, não, ele é o dono da verdade. Ele está por fora, ele tem ido assistir muito. Dona Jandira. Pois não. É que regimentalmente o seu tempo está esgotado, então eu vou, ainda mais que agora existe uma lei regulamentando o uso da tribuna, eu vou pedir para que a senhora conclua esse assunto. Então, eu estou dizendo que vocês têm que cobrar, sim, porque faz 3 meses eu me propus em ajudá-lo e com o maior carinho. Eu tenho um filho com problema, foi operado, trabalho bastante com ele, eu ainda comentei, eu não quero tirar a vez de nenhum associado. Eu poderia me associar na esportiva, porque lá tem piscina quente, mas a essas alturas da vida eu vou gastar uma grana todo mês de mensalidade sem ter necessidade. Eu, quando viajo, eu vou em hotel que tem piscina. Eu tenho amigos que têm chácara que tem piscina. Eu vou sempre para termas, quer dizer, estou sempre nadando. Então, eu tenho a minha atividade do jeito que eu gosto. Entende? Então, eu não vou ficar enfiada num clube. Não vou pagar um clube só para representar o município. E eu comentei que eu não quero tirar a vez do associado, porque o associado paga, ele quer ter a vez dele na piscina. Eu falei, não tem importância, a hora que eles terminam, 9 horas da noite, me deixa das 9 às 10, não tem problema, eu não tenho patrão, não tenho quem manda em mim. Eu vou ensaiar, não precisa ter professor, eu quero ter treino, porque eu tenho que fazer os 50 metros, aliás, os 25, agora é 25, os 25 metros sem ficar em pé e ir de um lado ao outro. Que se parar no meio, a gente é desclassificado. Entende? Eu quero representar bem, mas não tive essa chance. Então, o que eu vim fazer aqui foi encostar a cabeça no ombro de vocês. Agora, a decisão é de vocês o que deve ser feito. Eu lamento muito, porque agora eu acho que já está com menos de um mês para
acontecer os Jogos do Jori, e eu não sei se terei tempo de, mesmo que o Chicão ligar para mim amanhã, só se ele arrumar a piscina amanhã mesmo, entende? Eu ainda me disponho aí, mas do contrário, não. E gostaria muito que vocês fizessem que esses Jogos do Jori continuassem, porque a verba que o município recebe uma verba para esta finalidade. Todo Santo Antônio do Jardim é desse tamanhinho em vista de São João da Boa Vista. Eu trouxe o ano passado uma revista de Santo Antônio do Jardim e está comigo. Lá eles têm todas as modalidades. Se vocês veem o trabalho que o prefeito de lá e a turma de lá faz com o pessoal, é descomunal. Entende? Eu não vou representar Santo Antônio do Jardim, fui convidada, não vou representar Santo Antônio do Jardim, eu moro em São João. Eu tenho amigos lá, meu esposo está enterrado lá, quer dizer, mas eu não vou representar outra cidade. Eu amo a minha cidade, se eu tiver que representar, será São João da Boa Vista. Eu agradeço muito a oportunidade, quero pedir desculpa do desabafo, mas, por favor, olhe pelos idosos e arrumem, por exemplo, a forma de, como falo, pista de Cooper, o trabalho, enquanto o pessoal está indo nesses lugares, os jovens têm onde ir, eles não estão usando droga. Porque esporte é saúde. Para uma pessoa praticar esporte, ele já aprende que ele não deve fumar, que ele não deve beber, que deve dormir mais cedo, que não deve encher a cara. Quer dizer, trabalhar com a juventude é muito bom, basta ter cabeça para isso. Muito obrigada. Próxima cidadã inscrita. A próxima inscrita é a senhora Graziela de Paula Gião, que falará sobre as enchentes na rua Professor Hugo Sarmento. Convido a senhora Graziela de Paula Gião para que adentre ao plenário. Não está presente, senhor presidente. Encerro a tribuna livre. Senhor presidente, antes de eu encerrar a tribuna Vereador livre, Claudinei D'Amalio. queria pedir para o senhor convidasse aqui os representantes da CAASH para explicar sobre a situação das obras que eles estão realizando. Eles não subscreveram, mas como não usaram a tribuna segunda pessoas, queria que o senhor suspendesse esse trabalho para eles explicar o que está acontecendo com as obras novas daí da CAASH para a gente saber. Só um minutinho só. Tem problema. Nós vamos solicitar hoje o senhor Rui Benedito Barion, ele quer usar a tribuna, então ele pediu para a gente aqui encaixá-lo, então ele falará sobre a falta de medicamento nos postinhos. Na verdade, tanto o senhor Rui, que assim que eu cheguei o Herbert já tinha me falado, que o Claudinei avisou agora, tanto o senhor Rui como o pessoal da CAASH não estavam inscritos, então regimentalmente não poderia fazer uso. Mas uma vez que é pedido do vereador Herbert, pedido do vereador Claudinei D'Amalio ou de qualquer vereador, eu coloco em deliberação do plenário para que possamos ouvi-lo. Então, primeiro, que se os vereadores concordarem ouvir, o primeiro seria o senhor Rui. Eu coloco em deliberação, né, o pedido do vereador Herbert para que nós possamos ouvir o senhor Rui. É em deliberação? Eu gostaria de dar um parecer. Eu Vereadora acho que Lenice? essa situação vem se repetindo. Eu gostaria que a casa tomasse uma diretriz e uma norma. Ou se inscreve antes para falar e colocar cada vez todos os vereadores nessa situação, nós estamos infringindo uma norma administrativa da casa, que isso não é bom para o próprio andamento da casa. Eu, hoje, votaria favorável porque eles estão aqui. Mas eu gostaria que a casa tomasse as providências necessárias, porque começa a ficar injusto para as pessoas que respeitam, que se inscrevem e que se programam. Mais algum vereador? Senhor presidente, eu acho que tem
causas, coisas, e causos e situações também, que depende do momento. O senhor Rui está passando no caso dele, ele veio aqui na sexta-feira, já posterior ao fechamento. Então, tem situações que a gente tem que entender. Podemos fazer regimental, mas temos que colocar em caso de urgência também. E isto, dessa forma, também é legal, não é ilegal, né? Dessa forma que nós estamos fazendo em deliberação, por isso que existe a deliberação. Cabe aos vereadores aceitarem ou não. Então, isto é legal e também está no regimento. Eu até, mais algum vereador? Eu até entendo a preocupação da vereadora Helenice. Por outro lado, né, eu entendo que essa é a casa do povo, né? E democraticamente, eu sempre coloco em deliberação. Não é porque foi o Herbert, ou o Claudinei, se o Rui pediu, o Tite, a própria vereadora, eu sempre vou colocar em deliberação. Não é ilegal, uma vez que o plenário é soberano. Uma vez que o plenário decidiu, nós vamos ouvi-los. A preocupação, talvez, da vereadora Helenice é que eu, como presidente dessa casa, eu tenho que controlar o tempo, tanto do pequeno expediente como da ordem do dia. E se eu percebo que dá para cumprir esse tempo, eu não vejo por que não ouvi-los. Então, uma vez que foi deliberado, eu convido o senhor Rui para que adentre ao plenário. Suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Senhor presidente, vereadores e público em geral. Eu queria ser o mais breve possível a respeito comentar a respeito da falta de medicamento nos postinhos. Tá? Acho que é conhecimento de todos que desde meados de janeiro regularizou a situação, praticamente, tá? Em quase 100%. Tá? Quer dizer, durante esses 4 meses e pouco, faltou medicamento, no geral, para as pessoas que dependem de medicamento do SUS. Tá? Eu estou falando isso porque eu passei por essa situação. Tá? Eu usufruo de insulina, tá? É um medicamento que é fornecido, tá? E outros medicamentos também, tá? Então, o que acontece? Eu, no meu caso, tenho até condição de comprar o medicamento, tá? E usufruir, mas não vem ser o caso. E aquele coitado do paciente que não tem condição de comprar, fica sem o medicamento, tá? Outro detalhe também, apesar que já agora em meados de maio praticamente regularizou. O que está faltando? O Omeprazol, que eu acho que é para problemas digestivos, né? E seringas para quem toma diabetes. Eu acho uma incoerência muito grande, porque a gente vai no postinho buscar a insulina e não tem, tá? Não tinha, tá? Então a gente ia na farmácia popular. Não sei porque eu, por exemplo, eu tive caso de rodar 3 farmácias populares e não ter o medicamento, conseguindo outra. Tem o medicamento, esse medicamento é injetável, tá? Fornece o medicamento, não fornece a seringa. Tá? Eu andei comprando as seringas, tudo, porque é para o meu uso pessoal, né? E a pessoa sem receita, sem renda, que não tem condição de comprar a seringa. A seringa na farmácia popular deve estar custando em torno de R$ 2 a R$ 2,50 cada unidade. Tá? Eu, por exemplo, eu tomo insulina 2 vezes por dia. Tá? E o coitado que toma 4, 5 vezes por dia? Faz a conta de quanto vai gastar. Tá? E se tem condição, um assalariado aí, ou renda baixa, renda familiar baixa, de adquirir a seringa para tomar. Tá? Então, veja bem, a situação já está sob controle, o atraso no fornecimento de medicamento, eu acho que é devido à licitação, que eu acho que é uma falta de administração, porque essa licitação deveria ter sido feita antes, com a previsão antecipada.
Tá? Então, eu estou aqui para informar o que ocorreu nesses 4 meses, que vem ocorrendo, que pode acontecer de novo. Tá? Então, para evitar que as pessoas carentes fiquem sem esse benefício. Tá? Olha, nós somos um grupo de pessoas anônimas que a gente está fazendo esse trabalho. Tá? Eu, por exemplo, estou aqui porque eu senti na pele esse problema. Tá? Mas tem outras situações que a gente está verificando aí. Tá? Problema na educação, problema de trânsito e daí por diante. Tá? Então, eu acho que era só isso que eu queria colocar. Eu queria dar os parabéns para a senhora atleta, tá? A iniciativa também. Eu queria agradecer a oportunidade do senhor presidente, vereadores, tá? Só para isso aí, só para manter registrado. Tá? Obrigado. Aproveitando que a sessão está suspensa, Claudinei, quem que é o pessoal da Caixa? Faça ver. Senhores vereadores, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu sou um dos voluntários, diretores da Caixa. A gente fala voluntário porque tem muita gente que acha que a gente é remunerado para fazer isso aí, mas não é. Isso é uma doação de tempo. Em 25/6/2010, foi feita uma licitação, a tomada de preço, vocês vão acompanhar por aí, deve estar distribuindo, número 22010. Nós precisávamos, a Caixa precisa de um lugar para ter sua sede própria. O pessoal passou por muita dificuldade, eu não peguei a época, o pessoal que está ali junto, a Alexandra, que é presidente, a Ivone, que é secretária, eles pegaram a fase pior, que tinha conta de luz cortada e coisas do tipo. Mas hoje, graças a Deus, a Caixa roda bem. Mas, enfim, precisava de uma sede. Então, nessa licitação, vocês podem acompanhar por esse norte que está com vocês aí, foi feito um contrato entre a Prefeitura Municipal e a construtora MCL, que é a Patercom. O valor da obra era de 202,76896. Isso aqui foi um terreno que, na época do Nelson Nicolau, nos foi dado lá na terra de São José e Monte Verde. É um terreno por volta de 10 mil metros. Então, houve a construção, nós tínhamos uma verba de 100 mil do Paulo Teixeira, e o Nelson arrumou mais 112 da Prefeitura, que era exatamente o total do valor do projeto. E vocês vão ver que logo em seguida tem 3 aditivos, todos eles mudando o prazo de entrega da obra. Por quê? A obra não se iniciou. Por as exigências, como tinha uma verba federal, não podia ser construído num terreno da Caixa. Esse terreno teve que ser devolvido para a Prefeitura, para que a Prefeitura construísse e depois voltasse para a gente. Bom, isso demorou quase um ano para que o terreno passasse para a Prefeitura e foi feita a ordem de serviço, vocês vão ver logo embaixo, em 20/6/2011, quase que um ano depois. Um parênteses aqui, o dia que foi licitado isso aqui, está em cima aqui, 25/6/2010, era o último dia útil para uma licitação pública. E o Brasil jogou de manhã, era um dia era Copa do Mundo, e nós fomos na licitação depois do almoço, tinha eu e mais meia dúzia de gato pingado e a cidade parada. Bom, quem ganhou a licitação foi a Patercom, aliás, era um envelope único, e eu queria saber quem era a Patercom, que eu não conhecia, me deram o telefone, eu liguei e falei com o engenheiro Rogério. E ele me disse o seguinte, falou, Rogério, eu peguei essa obra de vocês, essa obra tem erros no projeto, eu não posso fazer essa obra por esse valor,
eu preciso de um reajuste da ordem de 25%. Bom, eu jamais esperava que isso chegasse aonde chegou. Passado, aí vocês contam de 2010 para hoje, quanto tempo se foi? A obra, depois de muito vai e vem, nós conseguimos, com dinheiro público, lógico, erguer e cobrir. Teoricamente, a Caixa não deve e não pode pôr dinheiro. Se o terreno não é meu, como é que a Caixa vai pôr um dinheiro lá? Entende? E o terreno era nosso, nós fizemos uma cessão para a prefeitura deveria construir e nos devolver. Ocorre que, não adianta falar muito, vocês vão ver logo abaixo que a obra está parada, eu consegui que eles erguessem, cobrissem, tinham erros grosseiros no projeto. Eu vou aqui falar as palavras de quem fez o projeto, eu não quero aqui criticá-lo nem defendê-lo. Ele falou o seguinte: como foi na véspera da licitação, ou poucos dias antes, era o último dia para licitar. Então tinha que ter um projeto. Segundo ele tirou um rascunho da gaveta, e esse rascunho foi a licitação. Então ele alegou falta de tempo para fazer um projeto. Enfim, hoje nós estamos com a obra parada. Vocês vão ver aí que existe uma planilha elaborada pela construtora, datada de 25 de janeiro de 2013, cuja obra hoje ficaria em R$410 mil, muito longe dos 212 que foi orçada. Tem erro no projeto, tem correção de valores, uma série de coisas. Enfim, eu estou passando para vocês a situação que nós estamos. E vocês veem como a gente fica. Outro dia ligou um cidadão na Caixa que infelizmente não quis se identificar. Olha o que ele falou para a moça que atendeu. Vocês são muito bons para pedir dinheiro, mas a obra de vocês está lá no tempo perdendo as coisas. Não é a Caixa que está perdendo. Eu não deveria nem ir lá. Eu vou na obra, mas não deveria, porque aquilo lá, se vocês olharem o contrato, é Prefeitura e Patercom. A Caixa é um mero espectador disso aqui. Ela deverá ganhar uma obra pronta, que eu não sei como vai fazer. Bom, aí vocês vão... Então aqui tem uns números aqui que não adianta falar, 410... Foi empregado 113 até hoje na obra, dos 113 a prefeitura já pagou, 68, 44 não pagou ainda, porque como o contrato está vencido, você não pode nem fazer o pagamento. Esse dinheiro existe, no digital está lá. Então o valor que falta para fazer a obra, 297, dos quais nós temos só 99. Disponível nessa conta. Faltaria 197. Ainda vou dizer mais para vocês. Nesse 197 não está o forro, não está ar-condicionado, enfim, tem uma série de coisas por aí. Bom, aí nós vamos aqui para a folhinha 2 aqui. Motivos do aumento da obra. São coisas que mais chamam a atenção. Se vocês quiserem, tem uma planilha, o Departamento de Engenharia da Prefeitura tem isso aí tudo lá, mais precisamente o engenheiro Luiz Antônio que cuidou disso aí, e pela Patercom mais o Rogério. Bom, primeiro que foi feito um talude no terreno, houve um corte, e a obra que era para ser numa parte mais firme, acabou sendo deslocada por uma parte que havia um aterro. Consequentemente, brocas que seriam de 1 metro de profundidade, passaram a ter 6, 7 metros de profundidade. Isso é lógico, é óbvio, encarece a obra. Além disso, os erros de projeto que eu coloquei aqui, os erros técnicos, eu coloquei o básico aqui, não tem contrapiso na obra. Como não tem contrapiso, você não pode colocar o piso que está no projeto. Só para vocês terem uma ideia, eu fui a Piracicaba com o Dr. Luiz Antônio, um dos engenheiros da Patercom. Nós ficamos 2 horas conversando com o pessoal de engenharia da Caixa Econômica Federal, que é aonde esse dinheiro está disponível. Não chegamos num acordo. Não tem como continuar a obra, porque não tem o contrapiso. Aí eu falei, mas e se a Caixa? Não pode. Mas e se eu resolver colocar o dinheiro do contrapiso? A Patercom emite uma nota. Como é que fica isso aí? Aí houve questão jurídica, pode, não pode, e principalmente nós nos baseamos na ética. Se a Caixa ganhou a obra pronta, ela deve receber pronta. Ou todo mundo precisa saber por que a Caixa vai pôr dinheiro lá. Senão amanhã vamos falar ainda que houve manipulação de dinheiro, coisa que nem passa pela cabeça de quem vai lá e doa seu tempo. Bom, em resumo, a posição das partes. Em contato bem recente com o pessoal, com o prefeito, o Vanderlei, e quero dizer aqui que o Vanderlei é um dos voluntários da Caixa, ele sempre nos ajudou, inclusive, é um dos que nos ajuda a fazer pizza lá. Ele me falou, Zé, a situação da prefeitura é difícil, eu não tenho dinheiro para colocar agora, e o dinheiro que porventura tiver, eu tenho que... Ele me enumerou 2 obras que são a 1 e a 2 da prefeitura, que é o aterro sanitário e tirar o pátio de lá, porque precisa resolver um outro problema lá. Bom, então a posição da prefeitura... E outra coisa que o Vanderlei falou, ele está coberto de razão.
Se vocês pegarem 212 para 400 e qualquer coisa aí, vê quanto que dá de porcentagem. Você sabe que o máximo permitido por lei, por um aditivo que mexe com dinheiro, é 25%. Então não tem como o Vanderlei assinar isso aí. Mesmo que ele queira, que tivesse dinheiro, isso aí amanhã pode responder por isso, sabe? Como é que é quando você comete um erro dessa forma. Bom, a construtora MCL já fala a parte dela, que nas condições da planilha, não tem como tocar a obra e receber só o valor que está na conta vinculada. A posição da Caixa. A gente sabe que as partes preferem erguer e cobrir a obra e parar, para que seja feita uma nova licitação. Isso para nós é muito ruim, porque nós ganhamos 212 mil reais, dos quais nós usamos metade, vamos dizer em números redondos, e a outra metade está lá disponível. Se eu for para uma nova licitação, quem garante que eu vou arrumar esse dinheiro de novo? Certo? Agora, nada a ver com a nossa obra, ainda falando em Caixa. Então, o que eu tinha sobre a obra é isso aí. Mas sobre a posição da Caixa. A Caixa está aqui pertinho da gente aqui, na Marechal Deodoro com a, como é que chama? Teófilo de Andrade. Nós estamos ali já há 5 anos, aquela casa é da família Oliveira, mais precisamente do seu Geraldo, que infelizmente veio a falecer, o G, e do seu Cristiano, o Tiano, que também não está bem de saúde. Eles não cederam essa casa e até a gente fazia a construção lá. E no ato dele fazer esse comodato com a gente, o Ivan e o pessoal na época, no dia eu não estava, ele perguntou quanto tempo vocês precisam da minha casa para vocês fazerem a sua sede. Aí o pessoal falou em 2 anos. Ele falou, bom, então põe aí no papel, por 2 anos, prorrogado por mais 1, mais 2, mais 3, porque ele já sabia que em 2 anos não sairia. E nós estamos indo para o 5º ano e a coisa está pelo meio do caminho. E, infelizmente o seu Geraldo veio a falecer e uma das partes eles querem vender a casa. E eu aqui já quero deixar uma ressalva, nada contra. Eles nos cederam por 5 anos, quer dizer, devemos muitos e muitos favores a eles, crítica nenhuma. Então nós temos até a possibilidade de negociar essa casa. Já sentamos, conversamos, eles mandaram fazer uma avaliação, aliás, 3 avaliações, falta uma. Então, estou falando isso porque alguém de vocês amanhã vai ficar sabendo disso e falar, mas o que eles querem? O dinheiro para a obra que está lá parada ou a casa? Então é uma coisa que a gente precisa pensar. O que vai partir da onde? Eu primeiro preciso ter o preço da casa. Porque tem uma avaliação aí que se for aquele preço, nós estamos fora da jogada, vamos agradecer muito a família, mas não está nas posses da Caixa. Se for uma outra hipótese, que eu particularmente tenho uma ideia que a casa possa ir até aquele valor, eu precisaria de uma ajuda do poder público. Ao invés de eu sair de lá e ter que alugar um imóvel que tranquilamente eu ia bater as portas da prefeitura, a prefeitura, não sei como é que ficaria isso legalmente, ela em vez de pagar um aluguel, ela poderia nos ajudar a comprar a casa. Isso também não sei se é legal, como é que fica. Desculpa a expressão, estou trazendo abacaxi para a gente tentar resolver junto. Eu sou voluntário lá hoje, amanhã posso não ser. A Caixa, ela presta um serviço que teoricamente o município deveria estar fazendo. E eu brinquei com o Nelson na última vez que nós estivemos junto no Ser Criança. Eu falei para ele, Nelson, o que a Caixa faz com 35 mil por mês, vocês não fariam se fosse com dinheiro público. E não faria com a qualidade de serviço que a Caixa faz. Isso eu tenho certeza absoluta. Não estou criticando o serviço público nem nada, mas eu estou elogiando aqueles que estão lá e fazem serviço para a gente. Certo? Então, eu queria aqui que vocês nos ajudassem a pensar nisso aí, formas de resolver isso aí. Eu só sei que eu tenho mais 90 dias para dar um sim ou não para o pessoal da casa. E a Caixa não queria de jeito nenhum trazer nenhum transtorno para a família Oliveira, que foi quem nos ajudou por 5 anos. Certo? Era isso que eu tinha que falar. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar. Vereador Heberson. Boa noite. Boa noite. Senhor José, o terreno de 10 mil metros, eu fui lá conhecer a obra do senhor e realmente eu vi que estava abandonada, porque ali está tendo muitos usuários de drogas que estão entrando nessa construção, nessa obra. Até então eu não sabia que era da Caixa. Recentemente eu pedi essa informação para o Executivo, mas até agora não me manifestaram. Ligaram para falar que era da Caixa. Então, eu pedi para o Executivo até colocar uma cerca ali, porque está exposto.
né? E o terreno ali, o mato está muito alto, os vizinhos têm reclamado. Eu vi que a verba veio do governo federal, que tinha uma placa lá, até tiraram essa placa, que é coisa que não pode ter tirado. Eu vi lá, do governo federal, a verba. Infelizmente, primeira pergunta que eu queria fazer, qual que é a finalidade daquele barracão naquele local? Para que seria? Se nós tivéssemos com ele pronto hoje, nós usaríamos ele para mudar para lá. Existem projetos, isso aí nós vamos falar no dia de amanhã, que só Deus quem sabe. A CAASH, em rapidinhas palavras, ela não presta serviço médico nenhum para ninguém, nem pode. Na CAASH você não vai achar um analgésico para dar para ninguém. O que a CAASH faz? Ela leva essas crianças para serem tratadas no Boldrini ou na Unicamp em Campinas. E a gente sabe que o Boldrini e a Unicamp estão aqui. Nós já colocamos à disposição dele, tudo isso eu não sei se é legal, mas nós já conversamos, a possibilidade do Boldrini ter um braço em São João. A gente sabe que o governo federal também trabalha por, como se diz, distribuir o tratamento de câncer. É lógico que José Aristides, se fosse depender de mim, o tratamento de câncer no primeiro momento, eu acho que deveria ser na Santa Casa.